Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Na paz do Senhor Jesus, a partir de Paulínia, para todo o território nacional e, por que não dizer, para o mundo. Eu sou o seu irmão em Cristo, para você que não me conhece, Marcos Antônio da Costa Gil Pato, seu irmão em Cristo. E não se deixe enganar. Desde já te digo que faço a crítica e a autocrítica. Sem sombra de dúvida, nós estamos aqui para fazer a defesa da fé. E mesmo com nossa insignificância corpórea e intelectual, não tendo tradição na igreja de Deus, mas com certeza sendo um dos eleitos de Deus para integrar as fileiras do bom combate. Assim, o mesmo bom combate que travou os discípulos, os apóstolos, os pais da igreja. Nós estamos, nesta oportunidade, com humildade, na sua presença, pedindo para você compartilhar esse conteúdo, que não tem muita qualidade técnica, como alguns nós sabemos, pessoas que já estão aí há mais tempo na mídia, na internet, como o YouTube, fazendo um trabalho excepcional, que nós podemos até elencar alguns, como Josué Augusto, em Pernambuco, também o Pedrosa, presbítero Pedrosa, o Eric, o Atalaia, que eu esqueço o nome dele agora, mas que tem o seu trabalho de denúncia e de combate às heresias, combate aos desvios de condutas no meio do povo de Deus. Também tem alguns outros que fazem esse trabalho aí no YouTube, como o Zion, Tem também o nosso nobre Hafner, Então tem outros e outros que fazem um trabalho e que muitas vezes está sendo escarnecido, está sendo acusado de estar escandalizando. Na verdade, quem escandaliza são aqueles que deveriam zelar, deveriam dar bons exemplos e pôr em tropeço, na verdade, esses que estão denunciando são os pequeninos, porque os escândalos têm afetado muita gente nacionalmente, por que não dizer mundialmente, e a ponto de surgir até o tal fenômeno aí denominado erradamente de desigrejados, Então, o próprio Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, por acaso achará fé na terra? Então, já prevendo esses últimos tempos, E nós estamos aqui, nós fizemos o primeiro trabalho nessa série aqui, vai ser uma série de vídeos, que eu falo do comportamento cristão nacional nos últimos tempos, Fiz a parte A, tá aí, tá no canal, o canal de Marcos Gil Pato, a comunicação que liberta. Eu tenho dito que tem feito a comunicação que liberta porque é o conhecimento verdadeiro que vai fazer você ser liberto do domínio, do domínio. Então isso tudo está escrito na Bíblia e alguns por me permita dizer, ter sido ensinado até com base em algumas heresias que foram feitas, foram construídas para que servisse de blindagem, para que você não questionasse. Você não deve questionar a Deus, Então, a palavra de Deus e a Deus, mas a própria Bíblia, os apóstolos, nos mostrou e nos alertou para esses últimos dias, que muitos iam apostatar da fé, muitos iam ser mercenários da fé, E é esse o tempo que nós estamos vivendo com muita tristeza, com muita angústia. E nós poderíamos estar com um canal no YouTube ou em outra plataforma, evangelizando, levando a palavra de salvação especificamente. Não
alguém pode vir até com essa narrativa, né? Mas a nossa preocupação é com a nossa salvação. Mas como membros do corpo de Cristo, a gente não deve se preocupar só com o nosso umbigo, né? Como fala lá Ezequiel, né? Capítulo 18, que a salvação é individual. Mas também no capítulo 3, o atalaia é responsabilizado em pregar para os ímpios e para os justos, que estão saindo da sua justiça, estão caindo, né? Então, isso é um exercício da igreja. É um exercício profético que se deve ser exercido pelos membros, né? Então, os membros, geralmente, ele é levado a ser calado, né? Sufocado a não fazer essa defesa, dizendo, não, mas deixa na mão de Deus, Deus vai julgar. Não, mas Deus levantou, Deus tem um exército celestial ao seu serviço, a favor da igreja, que são os anjos, e Deus tem um exército na terra para fazer essa obra de evangelismo, de ser exemplo. Jesus disse, sal da terra, luz do mundo. Então, sal da terra, por quê? Para dar gosto, né? Para temperar, para temperar, para equilibrar. Sal da terra, você não come uma comida muito salgada, nem uma comida sem sal, né? Talvez, quando está doente, não pode comer nenhum sal, geralmente, a pessoa reclama da comida de hospital, que ela é bem, né, bem dosada nesse sentido para não fazer mal ao doente, né? Aí então a pessoa muitas vezes é obrigada a comer uma comida insonsa, né? Insossa, como fala. Então, mas a igreja, Jesus quando fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, é o quê? É porque o sal tem também a sua característica preservativa, para preservar, conservar, Conservar o quê? As coisas que não prestam? Não, conservar as coisas boas, aquelas necessárias no seu estado normal para fazer bem ao organismo humano, vamos dizer assim. A igreja na terra, ela é um instrumento, né? Ela é uma ferramenta, ela é uma instituição para preservar a vida e a moral, né? Luz. Então, através das obras, através do comportamento, né? Não é simplesmente falar, através do comportamento, aí, por isso que é comportamento cristão nacional nos últimos tempos, parte 2, o mundo vai observar as nossas boas obras e vai glorificar o Pai que está nos céus. Isso é bíblico. Então, e nós vemos muita gente batendo, né? A gente que acompanha alguns canais aí, a gente vê algumas pessoas batendo e pessoas desavisadas, pessoas senso comum, pessoas que não lê Bíblia, pessoas que se omitem. A Bíblia fala quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí, geralmente, eu quero dar bem ênfase a essa questão, que geralmente as pessoas foram ensinadas a se calar e com medo de falar e ser considerado como murmurador e ser condenado por Deus, porque é isso que os pastores, muitos pastores que ensinaram hereticamente, ensinaram para que as pessoas não se levantem, por quê? Contra eles, não é contra a palavra de Deus. Contra seus domínios, né? O domínio como assim? A zona de conforto, são líderes, agem com ditadura, né? Defendem governos ditadores. Inclusive, eu quero já adiantar aqui, né? Que tá no primeiro vídeo, talvez eu não elenquei esse ponto. É a questão, historicamente, eu venho acompanhando, né? Não 64, que eu tinha 4 anos, né? No golpe de 64. Sem sombra de dúvidas, os religiosos da época, talvez católicos, talvez protestantes, concordaram com o golpe, porque o tema é bem parecido com um tema novo aí, né? Que teve aí, né? Pátria, família, pátria, família e pátria é um dos temas principais, né? Então com essa narrativa, com esse pano de fundo, se defendeu tortura, assassinatos. Então, nós tivemos um período aí, período sombrio, né? Em que muita gente perdeu a vida. E tem gente que ainda até hoje tenta justificar a violência daquele regime, de torturas, de mortes, né?
Tem pessoas, instituição que não pediu perdão. Eu sou um dos que tem o pensamento que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, não sei se já pediu, eu creio que não, nunca vi, pedir perdão nacional, mas está sempre se justificando, dizendo que não, que tinha comunista, que isso, que aquilo, e que se matou para livrar o país do comunismo, né? Mas onde eu quero chegar com isso, né? Ainda tirando a parte política do negócio, da questão do Estado soberano, do Estado da política partidária, o poder político, eu quero falar do papel da igreja nesse cenário. Essa é a questão. A igreja ela não foi chamada para assumir o governo. A igreja não foi chamada para governar nesse cenário aí. A igreja não foi chamada para... Não, a igreja é chamada para fazer o quê? A reconciliação de uma questão espiritual. A tarefa principal da igreja ela é espiritual. Aí, a partir da questão espiritual, aí vem a questão social, porque subentende-se que se eu quero bem espiritual, a salvação eterna, é inconcebível que eu veja o meu próximo sofrendo, passando fome, sem moradia, sem direitos, sem direitos, sendo injustiçado. Moradia é coisa básica. Tem gente que é contra, veementemente contra, quando se fala em invasão de terra, essas coisas. Tem gente que simplesmente só foca a questão do invasor, mas não vê o direito do cidadão que não tem moradia e o Estado não garante, né? Aí alguém vai dizer aqui que eu sou comunista, que eu sou petista. Nada a ver. Nós temos que ser justos. Falei na parte 1 que Deus nos chamou para ser justos. Deus nos chamou crente para ser de direita, de centro e de esquerda. Chamou para ser justo. Então, por isso que Cristo veio à Terra, por uma questão de injustiça. E a gente vê essa situação de injustiça do Gênesis ao Apocalipse envolvendo o povo escolhido de Deus. É o povo de Deus praticando a injustiça contra si mesmo. Contra si mesmo. E rebelde, né? Rebelde, desobedecendo, obstinado a desobedecer a Deus. Então, se nós, como cristãos arrependidos, dentro do padrão de Deus, a gente se enquadra dentro da vontade de Deus, então nós somos detentores, vamos dizer assim, da moral. Mas que moral eu tenho para estar falando de corrupção no mundo da política brasileira, nacional, se eu tenho um problema dentro do meio cristão? Nós estamos aí assistindo aí o desmando, a profanação, o enriquecimento ilícito, pior do que no mundo, do que na política, que é dinheiro sagrado. Dinheiro dos dízimos das ofertas é considerado um dinheiro sagrado, que até diz que não é a parte de Deus. É o dízimo, é a parte de Deus, que Deus deu 100%, e aí eu não quero entrar no mérito dessa questão do dízimo lá, né? Porque existe um ensinamento protecionista, e se ignora um outro lado, tanto, eu posso até citar alguma coisa, por exemplo, lá em Levítico, a razão de Deus determinar o sustento dos levitas, alguém, mas Melquisedeque, isso aí é outro ponto. Qual a razão intrínseca em Deus determinar que se sustentasse uma tribo? Tá na palavra, né? Que Deus disse que a herança do povo levita era o quê? Era Deus, Era Deus. Então, o povo levita não recebeu herança, da terra prometida. É uma tribo que não recebeu terras. Então, meus irmãos, nós temos que pensar que a terra é o bem maior. É palpável. É a terra. Ou não? Ter a terra, ter um local. E hoje nós encontramos famílias que não têm
100 metros quadrados para construir um barraco, para viver. Não tem moradia, como Jesus olha. A raposa tem seu covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Tem alguém aí dizendo até que, um pregador aí, dizendo que Jesus tinha casa na praia. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus foi embora, a casa lá que era de José, descendência lá, ficou para os irmãos, né? Maria e os irmãos. Então Jesus levou alguma coisa para lá? Não, né? Então, aí a gente vê pessoas que não têm. Então a terra, os levitas não tiveram terra. Mas hoje, no século XXI, pleno século XXI, na pós-modernidade, nós vemos pastores, presidente de convenção, presidente de ministérios, com propriedades. E levita, né? Eles não são dessa linha? Levita, né? Não está lá na tribo dos levitas? Muitos vão considerar, mas os levitas lá não tinham propriedade, não tinha terra, não tinha nada. Por isso, é preciso dizer isso, por isso que Deus, por justiça, determinou que as 11 tribos de Israel dizimassem para sustentar a tribo de Levi. Essa é a base. A base social, a base social. Porque aqui está se falando de coisa que se vê, que se pega, que se apalpa. Não é herança eterna, é herança na terra, a glória eterna. É aqui na terra. O povo de Israel, a terra de Canaã, foi dividida entre as 11 tribos. Uma tribo não recebeu herança. E Deus disse, eu sou a vossa herança. Que tal os pastores se conformar só com a herança com Deus hoje? Não que a Bíblia é justa, claro que é justo o pastor, ele ter seu salário. O apóstolo Paulo fala isso, ensina isso, né? Que o obreiro é digno de receber seu salário, né? Quem vive da palavra, quem prega a palavra, quem vive da palavra, quem prega a palavra deve viver da palavra, né? Ministério integral, Então existe razão, então nós temos que ser justos, então nós temos que nos corrigir. Então, o arrependimento, né? O arrependimento é a base fundamental para a cura. Arrependimento, arrepender-se, né? E deixar de praticar o mal. Né? Arrependei-vos e crede. Né? Então, a base da fé, para uma fé ser legítima, ela tem que ser acompanhada de o quê? Reconhecimento de pecados, incapacidade de se salvar, de se curar, e recorrer a quem tem o poder e quem já pagou por isso, quem já fez. Então, crendo em Cristo, eu reconheço a minha insignificância, a minha incapacidade, aí eu peço, eu me enquadro, me arrependo, porque a palavra de Deus, né? Por isso que tem que ser, o apóstolo Paulo ensina muito bem isso lá em Romanos, que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, e é através do evangelho que a gente se conhece a justiça de Deus. Então, isso é bem profundo, né? E não é o nosso caso aqui, dando ensino, né? Como um Paulo Júnior, como o Nicodemos, né? Homens que estão aí na mídia, né? Com seus ensinamentos maravilhosos, né? O nosso irmão também o pastor Eziel, né? Eziel Gomes, se eu não estou enganado, o Gesiel Gomes, talvez eu esteja errando o nome do pastor aqui, como também o Hernandes Dias Lopes. Então existem esses homens que profundos, né, na palavra de Deus, mestres, por que não dizer doutores, né, homens com profundo conhecimento teológico em várias áreas. Então, mas não é aqui o nosso caso. Nosso caso aqui é conversar com você e pedir que você reproduza, né, esse conteúdo, dê sua opinião no gravado, no caso, nesse vídeo, né, que está sendo gravado, não é uma live, e eu quero dar continuidade aqui, porque nós falamos a palavra de Deus aqui de Timóteo, né, foi baseada, eu quero ler para nós fazermos uma oração e dar continuidade,
Nós estamos baseando essa série de vídeo, de conteúdo, no comportamento cristão nacional nos últimos tempos. E dessa feita, parte 2. E quero enfatizar aqui como um subtítulo dessa live: destes, afasta-te. Então, destes, afasta-te. Vamos ler aqui o que fala aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, por demais trabalhosos. É o tempo que nós estamos vivendo na atualidade, em todo o globo terra, principalmente se tratando de questões de aquecimento global. Eu estou aqui na área aqui da minha residência provisória, com esse fundo ali, com essa primavera que está num vaso, deixa eu ver se você consegue ver aqui, está num vaso, está bem quente aqui, tarde de domingo, hoje 1º de dezembro, infelizmente eu não consigo dormir à tarde, não consigo dormir, raramente eu dou um cochilo, só se eu estiver doente talvez, mas eu não consigo dormir durante o dia. Durmo muito bem, sono de justo à noite, e quando eu vacilo, tomo qualquer coisa, Coca-Cola ou café, a partir do período da tarde, assim, final de tarde, eu não consigo dormir. Aí então, sabe o que é que eu vou fazer, né? Tem que fazer vigília. Aí eu aproveito, né? É até bom porque a gente tem mais facilidade para ir para os pés do Senhor. Muito bem, mas diz assim, olha: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aquecimento global é um dos sinais dos tempos, pela ganância dos homens. E o homem dando tiro no pé e acelerando o cumprimento da palavra de Deus. Dando tiro no pé. Tem gente que gosta de dar tiro no pé. Tem gente que gosta de brincar com Deus. Eu não sei se o que é pior, brincar com Deus ou com o diabo. Eu acho que o pior de que brincar com o diabo é brincar com Deus. Porque se você brinca com Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele é compassivo, né? Ele é amor. Agora, você brincar com o diabo é complicado, porque haverá homens amantes de si mesmo. E o que é um amante de si mesmo? Alguém que se ama a ponto de fazer qualquer coisa, qualquer loucura, passar por cima de qualquer pessoa para ter seus intentos mesquinhos realizados. Homens amantes de si mesmos. Aí vem dando as características: avarento, é idólatra. Nós estamos cheios de pastores idólatras, avarentos, mercenários, cresceram junto conosco. Joio, cresce junto com o trigo. Jesus explicou isso muito bem na parábola do joio, desobedientes a pais e mães, não honra pai e mãe. Se é desobediente a pai e mãe, não honra pai e mãe. Pode ter a idade que for, são desobedientes. Não honram pai e mãe nem na velhice, nem na velhice. Então são maus exemplos para os próprios filhos. Porque como pai, e já idoso, avô, não honram pai e mãe porque são desobedientes. Ingratos. Gratidão não existe, A pior coisa, a ingratidão é muito dolorosa, a ingratidão. Alguém já ouviu um certo pregador, num período da minha vida, que falou, ele pregou sobre a ingratidão e disse que é coisa dolorosa. Imagina como Jesus se sentiu com a ingratidão do seu povo, ele dando a vida, como ele sofreu pela ingratidão e até hoje dos que não fazem justiça e não reconhecem ele como seu único e suficiente Salvador. Vai vendo aí. Então, ingratos, não reconhece, não agradece.
profanos, não respeita a coisa sagrada, nem coisa sagrada, nem o direito dos outros, profano, macula qualquer coisa, né? Então isso aí se estende, tem uma extensão miserável, cruel, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, quer dizer, não há reconciliação, tá sempre brigando, tá sempre, não tem acordo, caluniadores, mentirosos, levantam calúnia, destrói, causa mágoa, mácula, né? Amargura, né? Amargor na vida dos outros. Incontinentes, incontinente é o quê? Desordeiro, desordem, desorganizado, não respeita, incontinência, não respeita o direito alheio, cruéis, não tem, é frio, gosta de crueldade, de maltratar, de fazer sofrer, cruéis, sem amor para com os bons, não adianta, sem amor, você é bom, ele tá te odiando, querendo te matar, ele quer fazer o mal, é filho, é do diabo mesmo, vem para roubar, matar e destruir, sem amor para com os bons. Traidores, não confia, não dá para confiar. Obstinados, tá endereçado para aquilo, obstinados. É como o povo de Israel, obstinado à desobediência, misericórdia, né? Povo obstinado, rebelde, rebelião, rebelde sem causa. Qual era a razão que Israel tinha de se rebelar contra Deus? Qual a razão do diabo para alguém dizer que greve de trabalhadores é do diabo? Quando um crente, eu fico horrorizado quando eu lembro disso, né? Um crente dizer que greve de trabalhadores, que tem uma lei que protege, que o patrão tem seu sindicato, o trabalhador tem o seu, existe uma lei, existe uma instância do poder judiciário, né? Que trata do direito do trabalhador. E um crente abrir a boca para dizer que greve é do diabo. Tá dando razão ao diabo, tá protegendo o seu pai, né? Porque não é filho de Deus. Quem protege o diabo, quem defende o diabo, não pode ser considerado filho de Deus, dando o direito da dúvida para aqueles que estão enganados, estão equivocados. Mas tome cuidado com esse negócio. Então estou aqui para falar isso para você, porque senão você vai estar se sentenciando. Não é Deus, não é eu que estou lhe sentenciando. Por quê? Se você não se preocupa em saber a verdade da palavra de Deus, não come a palavra de Deus, não busca a palavra de Deus, e tendo condições de buscar a sabedoria, mas foge, não quer conhecer, não quer comer a Bíblia, não quer ler Bíblia, lê qualquer outra coisa, faz qualquer outra coisa, mas não se esforça para ler a Bíblia. Traidores, obstinados, orgulhosos, né? É difícil até você dizer assim que tem orgulho de alguma coisa, porque essa palavra aqui, orgulhoso, né? Misericórdia. O orgulho pode ser um problema, né? O pai pode dizer assim, eu tenho orgulho do meu filho. Não, eu estou satisfeito com meu filho, minha filha, né? Mas você precisa tomar cuidado com esse negócio de orgulho, né? Porque o orgulho foi um dos motivos extremo de Lúcifer cair da sua condição, né? Orgulho. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Nós estamos vivendo isso hoje. O sistema, né, o mundo do jeito que está levando muitos a serem amigos dos deleites, a abandonarem as coisas sagradas e ir para o deleite no domingo, ir para isso, ir para aquilo. Não quero nem nominar aqui, né? Que alguns pastores, não, mas é bom. Claro que a gente precisa de um lazer, mas eu costumo dizer, me permita, não é querendo ser mais santo que você. Para mim, o lazer do cristão, qual é o melhor lugar que o cristão deve estar? Deixa eu ver o cantor aqui, que tem uma música, ao pé da cruz. Então, o cristão, só o fato de Deus morar em nós somos templo do Espírito Santo. Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Aí alguns entram
para justificar, né? Aí tem essas pessoas que estão aí com depressão, com isso, né? Que é natural, eu não vou negar que a gente tem momentos de depressão, né? De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Hein? Quem não tem momentos maus? Momentos maus, difíceis pra valer. Olha, você tem momentos maus assim do nada. Imagina se você tiver motivo dentro de casa, dentro do lar, com um irmão, com um problema aí, momentos maus, pressões, né? Difíceis pra valer. A vida se esvai. A vida parece não ter mais valor. Você começa a querer por o momento que nós estamos vivendo ultimamente, em sociedade, eu particularmente, tem momento que eu digo assim, meu Deus, não está compensando mais, porque eu estou aqui, né? Longe de mim pensar em dar cabo da minha vida, mas dizer Maranata, Senhor, quando eu irei para estar contigo, sair desse plano aqui? Quantos momentos eu tenho vivido assim, de angústia, né? Eu creio que o cristão real, Deus está observando, né? Como é que está, porque Deus sonda a nossa alma, o nosso coração, e Ele está medindo a fidelidade do seu povo nesses momentos que nós estamos vivendo. É escândalo daqui, escândalo dali. É um que manda depedrar uma igreja lá em Pernambuco, saquear a igreja, humilhar uma família humilde que ficou tantos anos lá, a igreja, aí constrói uma igreja perto, 500 metros, né? Um pastor, presidente, Assembleia de Deus em Pernambuco fazer isso. Então isso não é angustiante? Aí tem alguém que pode estar aqui em Paulínia, né, que eu tenho falado isso aqui, Deus tem permitido falar isso aqui, em Paulínia, que está muito bem, graças a Deus, tem homens de Deus aqui, né, em Paulínia, nessa cidade exuberante, vamos dizer assim, pequeno porte, mas na cidade de um PIB, que vai chegar o momento que ela vai baixar a crista, né, e alguns já estão preocupados, né, devido à lei modificar e tudo mais, então alguém pode estar dizendo assim, não, mas não é comigo. Mas aí pensa lá na igreja perseguida, na janela 10/40, lá sendo perseguida, terrorismo, gente matando o cristão à vontade, não é comigo, não é com você? Aí nós temos aqui em Pernambuco, nós temos aqui no Ceará, na Paraíba, nós temos agora há pouco, no Brasil inteiro, aqui no estado de São Paulo, né? A gente está vendo o sintoma, as dores de parto, o sintoma de dores de parto, Então, tá aqui, né? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, Dá para você identificar dentro da igreja quem é e quem não é, quem é joio e quem é trigo, Se você for espiritual, Deus dá dons para você ver, né? Aí, de vez em quando, essas pessoas vacilam e soltam algumas pérolas, Solta algumas pérolas. E você fica preocupado quando, né? Não é possível que eu ouvi isso, Você fica preocupado. Aí você tem que orar mais, chorar, gemer, dá vontade de sair correndo, não é de alegria não. A igreja, nesses últimos tempos, as dores de parto. Aí Paulo fala aqui para Timóteo, né? Hoje cedo na escola dominical aqui em Paulínia, falou sobre pais e filhos, e o irmão, né, muito brilhante, né? Com muita sabedoria, um homem de Deus, caminhou por mostrando, no meio do povo de Deus, os sacerdotes profanos, né? Filho de sacerdote, filho de quem? De Arão, filho de quem? De Eli, filho de Samuel, sacerdotes, mostrando. Aí tem crente, ovelha, que fica defendendo, esses homens. Então, deve estar defendendo gente da mesma laia.
né? Dando o benefício da dúvida. Porque não existe joio só grande. Existe joio pequeno também. Hã? Existe, quer dizer, no caso, o joio cresce tudo junto, né? Mas estou falando de graduação, na hierarquia de comando. Nessa instituição divina humana, aí os irmãos às vezes ficam perdidos, né, em alguns sites por aí, alguns canais, esquece de dizer que existe a igreja de Deus e a igreja dos homens. O Pedrosa, quando fala lá da bleia, se referindo, não chamando de assembleia, ele está protegendo a assembleia, os verdadeiros, os santos, e está dizendo que a bleia é a igreja dos homens. A bleia, essa que está se desviando, que está com desvio de conduta, pastor e rico, tudo mais, perseguindo, com processo, pastor. Quando Paulo fala lá na igreja Coríntios, de irmãos que iam nos ímpios por suas causas, aí a gente vê lá que era coisa entre irmãos, iguais ali, não era graduado. Ele mostra que ali na igreja os graduados estavam dormindo. Ora, vocês não têm alguém no vosso meio digno de julgar as vossas causas? Aí a gente vê em Pernambuco um pastor usando o dinheiro da igreja, o dinheiro sagrado. Se fosse para a política já era errado, né? Como doou lá 50 mil para um candidato lá, para a campanha de um candidato. Como o Marinésio aqui em Campinas penhorou 3 templos para a campanha da filha Marinalva para deputada estadual. Já era grave, né? Já é grave isso aí. Agora imagina para processar os irmãos. Para querer a condenação dos irmãos porque está pedindo prestação de contas. Olha só, esse pessoal tá no Congresso Nacional, tem uma bancada evangélica lá, que alguns dentro da igreja enchem a boca, o Lula ladrão. Que moral, com que moral? Eu que defendo uma coisa dessa, que fico caladinho, com o rabo entre as pernas dentro da igreja, se omitindo, se condenando junto, que moral eu tenho para falar de um político que não é declaradamente cristão, não é da minha igreja, né? Mas que muitos condenam, falam que é comunista, que é isso, que é ateu, que é isso, e que Deus está usando exatamente contra esses que estão dentro da igreja, que esquece da Bíblia, que Deus usou Ciro lá e chamou de meu servo Ciro para abençoar o povo de Deus. Então, esse segundo vídeo aqui, nesse molde aqui, nesse modelo aqui, esse conteúdo, é exatamente para chamar a sua atenção. Isso se você é crente de verdade, autêntico filho de Deus, para você ser vivificado, vivifica, para você acordar. Vigiai, porque se você é covarde, se você faz parte daqueles 22 mil de Gideão lá, que Deus mandou voltar, covarde, olha o percentual, eu estou sempre citando isso, porque Timóteo fala, né? Segundo Timóteo fala, né? Olha o que segundo Timóteo fala. 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e moderação. Temor, medo, tímido. A Bíblia fala que vão ficar de fora esse pessoal. Esse pessoal que quer salvar a pele, né? E que se cala para salvar a pele. Eu estou sempre falando em algum lugar. Não é porque eu sou melhor, não. Não, é porque é preciso ter compromisso com Deus. Ter responsabilidade. Eu sofro minhas misérias. Tá aqui, 9. 3, 9. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É Tiago. Tiago que fala sobre sofrer as misérias. É 4:9, se eu não estou enganado. De Tiago. Senti as vossas misérias. Qual é a sua miséria? Tiago está mandando aqui a gente sentir as nossas misérias. Por que ele fala isso aqui? Porque ele fala aqui, ele fala que devemos resistir às paixões. As paixões. Por que é que a gente está vendo tanto de escândalo na igreja? Por conta das paixões. E ele começa aqui, de onde vêm as guerras? Quem é que ganha com as guerras, meus irmãos?
Quem é que ganha com a fabricação? Quem é que ganha com as guerras? Não é os fabricantes de arma? Como é que nós defendemos aí um presidente que quis armar toda a população? Que liberou para todo mundo arma à vontade? Quem é que ganha com isso? Não é os fabricantes de armamento? Você sabia que uma vez eu deixei de trabalhar numa fábrica de armamento por ser cristão, ó, militar? Eu, militar, passei 10 anos, né, no serviço militar, e vim aqui para o estado de São Paulo, logo no início, o primeiro local que eu podia ter trabalhado lá, Eletrometal era o nome da empresa. E na entrevista, certo para entrar na empresa, pelo fato de ser cristão, o RH lá na entrevista me reprovou porque ele achava que eu ia questionar, ia ser um problema para a empresa fabricante de armamento. Olha, não tem lógica. Eu passei 10 anos dentro do exército. Eu não sou ruim da cabeça, eu não sou lunático. 10 anos me preparando para ir para um conflito, sabendo que podia morrer, que tinha que matar, que ia morrer se tivesse necessidade. Um homem desse, aí vai trabalhar numa fábrica de armamento, vai criar problema para... Como um cristão protestante, era uma coisa, era uma fábrica, eu ia trabalhar lá, era me dando meu pão. É como as Forças Armadas, tem um fim, existe lei. Percebe? Mas não entrei na empresa. Mas quem é que não sabe que quem ganha com as guerras não é os grandes ricos fabricantes de armamento? Por que tanta guerra no mundo? Aqui, ó, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Por que alguém quer ganhar tanto dinheiro com venda, com fabricação de arma e tudo mais? Deleites, riqueza, poder. Que em vossos membros guerreiam, olha, cobiçais e nada tendes. Eu estou lendo agora Tiago, capítulo 2. Sois invejosos, olha só. Tiago está falando para quem aqui? Está falando para a igreja. Cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Para quem Tiago está escrevendo isso aqui? É uma carta universal, é para a igreja. Pede mal por quê? Pede para gastar, pede para ficar rico. O cara quer ficar rico, quer ter uma boa, para ter muita mulher. Ou não é isso? No mundo é por aí afora. Então o jovem também não pode pensar assim, para ter fama, para ter poder econômico, para tudo isso. A riqueza leva a isso, o poder econômico leva a isso, é armadilha. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí veja bem, olha o que ele fala aqui. Quase você não vê ninguém pregar aqui, ó. Adúlteros e adúlteras. Macho e fêmea aqui, ó, adúlteros e adúlteras. O que é um adúltero? Mentiroso, falsificador. Não é só, aqui não tá falando aqui diretamente da infidelidade conjugal, não. Tá falando mentirosos, modificadores, gente que falsifica a verdade pela mentira. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, olha só. E quantos dentro da igreja amigos do mundo? Que não deixou o mundo ainda? E muitos estão passando pano, passando a mão, porque tem que ter a igreja inchada, porque tem que ter voto, tem que ter uma igreja grande e poderosa, para vender lá para o político. O pastor lá de Pernambuco, a governadora está lá, elogiando ele, a governadora. Raquel Lira, né? Se eu não me engano, né? Não é vergonhoso isso? O homem lá, rico, poderoso, profanando a igreja. E por que está prevalecendo? Por que está prevalecendo? Tem grandes amigos, governadores, deve ter talvez desembargador, juiz, né? Que tá, deixa sair. Aí ele está protelando, não está querendo prestar conta, né? Recorrendo, precisando de uma pancada boa, uma pancada boa, né? É como a gente se trata uma cascavel, tem que bater aonde? Uma pancada boa na cabeça, né? Na cabeça,
adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Pronto. Eu ia falar até uma coisa aqui, mas eu não concordo com palavras chulas, né? A língua do crente tem que ser conservada para falar a palavra de Deus, né? Então, mas me fala o que acontece com uma pessoa que faz de Deus seu inimigo. Não é um idiota, né? Vou falar isso aqui, idiota, né? Talvez um otário, né? Não vou chamar de tolo, é um tolo. Um tolo, né? Um tolo e idiota, né? Eu classifico uma pessoa que é sábio aos próprios olhos, me permita, a minha opinião, é que ele é um tolo, né? O idiota, eu penso que o idiota, ele tem um problema cognitivo, tem uma deficiência mental. Eu tenho uma frase, vou repetir aqui, parece que no último vídeo eu falei, que eu digo assim: quem são os idiotas se os políticos riem à toa com tantos privilégios? Então, mas para eu me tornar seu idiota e um idiotizado, eu preciso ser doutrinado, ensinado, numa linha para eu me manter naquilo, para ser massa de manobra. A educação que se dá pode tornar um povo idiotizado. Então, quem são os idiotas se os políticos riem à toa com tantos privilégios? Aí vai o agravante, meus irmãos. Se no sistema que jaz no maligno, o povo não é educado a se autodefender, agora eu tenho uma igreja que tem um papel, que tem um Deus, um dono, um fundador, que é um libertador, né? Um libertador. Como ele disse bem lá, declarou lá em Lucas, né? Está se cumprindo essa palavra, o Espírito de Deus está sobre mim, Vamos ler lá, vamos lá tentar ver lá. Então, nós estamos já se aproximando de 1 hora. Eu não quero fazer um vídeo com mais de muito acima de 1 hora para não ficar pesado para você, né? Talvez eu tenha que fazer, talvez não, vou fazer outros vídeos, porque o objetivo desse vídeo aqui é fazer com que você cristão de verdade, autêntico, filho de Deus que está selado, tem um selo de propriedade de Deus. Que é isso, o cristão verdadeiro tem um selo de propriedade de Deus. Qual é o selo? O Espírito Santo. Então, a Bíblia fala que o homem com o Espírito Santo, ele é discerne tudo e de ninguém é discernido. Ele tem, Deus revela para ele. Deus faz ele andar na frente, ele vê as coisas antes. A igreja de Deus, ela foi instituída para ser cabeça e não cauda. E tem muitos crentes aí sendo levado por qualquer vento de doutrina, pelos politiqueiros da hora aí, né, dentro da igreja, né, que inseriram a política partidária dentro da igreja. Sai dela! Destes, afasta-te! Então, se você não está podendo se afastar, nós precisamos afastar eles de nós. Então, tem alguns que estão com exercício duplo, triplo, na igreja, dizendo que é pastor e está na política, está envenenando a igreja. Nós precisamos, a partir da próxima eleição agora, 2026, precisamos não elegê-los eles mais. Se eles são pastores, vocacionados, de fato, eles têm que, né? Vamos ver qual é a vocação deles, vamos dizer, ó, escolhe aí. Você quer ser pastor ou quer ser deputado federal? Como o daqui de Campinas, Paulo Freire. Nada de duplicidade, triplicidade, nada. Você quer ser pastor, a igreja não é tua. A igreja não é do Paulo Freire. A igreja é de Deus. Então, quer ser respeitado? Me respeita. Quem quer respeito deve se dar o respeito. Então, ensinou para a igreja, então seja o primeiro a cumprir a palavra de Deus. Porque senão tu estás indo para o inferno, né? Então, decide isso, né? Não é porque você é filho de pastor, o pastor-chefe, né? A igreja não é dele, não é tua, a igreja é de Deus. Então, você, cristão, precisa tomar vergonha, vigiar e começar, a cortar as asas dessa gente. Entendeu? Então, o Espírito de Deus, ele é libertador. Né? O Espírito de Deus é libertador.
foi dado o livro do profeta Isaías. Olha, Lucas capítulo 4, 17. No lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me, não é o rico, enviou-me, mas os pobres aqui tem um outro sentido, tá? Enviou-me pobres de espírito, né? Aqui é pobres de espírito. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista a cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, depois de declarar isso aqui, foi expulso da sinagoga. Ele teve que sair, vazou, porque queriam apedrejar, queriam não gostar do que Jesus é. Jesus é Deus, né? O Emanuel. Então, nós precisamos tomar a medida de cristão. Tem alguns aí dizendo: não, mas você, porque Deus vai fazer. Irmão, Deus Deus tem um exército no céu, que é os anjos, que está a serviço da igreja, e Deus constituiu um exército na terra, que é a igreja dele. Então ele deu um para pastores, outros para doutores, outros para mestres. Deus deu responsabilidade aos homens, e esses homens estão passando os pés pelas mãos. O joio cresceu no meio do trigo, né? Nós queremos respeitar, né? Eu particularmente eu respeito aqui, eu tenho um pastor, não sou ovelha sem pastor, né? Nós temos alguns YouTubes aí, né? Em Pernambuco, diácono, né? Perseguido lá, como o Josué Augusto lá em Pernambuco. O Pedrosa que saiu da... que é presbítero, né? Que saiu por conta de ver essas coisas todas acontecendo então, o Pedrosa, né? Presbítero, esse seu irmão que está aqui, olha, nós não fomos separados em nenhum ministério, né? Nós viemos de Pernambuco para cá como cooperador, né? Fomos até professor de escola dominical, chegamos a ser professor de escola dominical. Eu não lembro hoje se era substituto no Campus Elísio. Abri mão porque trabalhava aí, comecei a me sentir insatisfeito que eu ensinava uma coisa e na prática não se colocava em prática. Eu me senti incomodado com isso, de ensinar na igreja e na hora de pôr em prática não se colocava em prática. Eu digo: não vou aceitar esse tipo de coisa, não sou homem disso, de falar uma coisa e estar fazendo outra. Graças a Deus nunca fui desse tipo de falar uma coisa e fico bravo, viro leão, misericórdia. Quando alguém me acusa de uma coisa que eu não fiz, então fico bravo. Então, com razão, né? Então, a igreja de Deus, ela foi colocada na terra para ser elo de ligação, de justiça, para proclamar o que? A liberdade aos cativos. Então, assim como Jesus, nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Jesus disse: não vos deixarei órfão. Então, o Espírito de Deus está sobre a igreja para falar a verdade, para contribuir com a sociedade, para a melhor da sociedade. Eu tenho dito que a igreja de Deus na terra não é para o mal da terra, é para o bem. Mesmo que os homens não entendam, é para o bem. A igreja é o anticorpos da corrupção. A igreja tem papel profético, denunciar. Lembra de João Batista? Herodes, estás em pecado, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Elias, tu és o perturbador. Acabe, o rei desviado lá. Tu és o perturbador em Israel. Não, tu e teus pais. Elias não se limitou a dizer que o soberano que era o perturbador de Israel. O monarca lá é casado com a Jezabel, né, por conta de acordo político. Olha a política. Acordo político. Casou com uma mulher ímpia e fazendo o povo de Deus desviar. E Elias não teve medo de dizer para ele. Elias
disse para ele: tu e teus pais. Não se limitou a simplesmente ao soberano da época, mas a sua linhagem toda, perturbam Israel. Então hoje a gente vê na igreja pessoas se dizendo cristã, protegendo. Agora, por quê? Nós temos que dizer por quê, né? Porque foram ensinados em cima de heresia. Blindagem. Não toqueis nos meus ungidos. Quando a mensagem dos ungidos, esses ungidos ali, são todos que têm o Espírito Santo de Deus, todos selados, todos cristãos autênticos. Não é simplesmente o pastor, não é simplesmente o profeta. Não, é a igreja, é o povo de Deus. A mensagem é para o povo de Deus e a mensagem não é para nós. A mensagem é para os soberanos dessa terra, para as autoridades aí constituídas aí, ó. Esses que vendem sentença, os governantes que ameaçam impedir o exercício da igreja profético de pregar o evangelho, a liberdade, a salvação, que em muitos países a mensagem é para os soberanos da terra. Então a igreja é uma instituição que está acima. É preciso pregar isso, irmão. Essa é a realidade. Agora, se tem algum frouxo que não prega essa verdade e está com o rabo preso com o sistema, está buscando a riqueza desse sistema, essa é a realidade. Gente que está com o rabo preso, me permite essa expressão, com esse sistema avaro, buscando bens materiais aqui, salvando a própria pele, quando a gente vê a situação que morreram os apóstolos, os homens de Deus, a igreja de Deus do passado, primitiva, nas arenas, morreram lá sendo comidos por leões. Nós vamos ser tirados dessa terra nessas aflições. Alguns estão lá, mas vai ter um avivamento, não sei o quê. Eu não creio. O avivamento é pessoal, é individual. O avivamento é ler a palavra. O avivamento é jejuar. O avivamento é estar vigiando. O que é vigiar? Me permita. O vigiar é isso aqui, ó. O vigiar é isso aqui, ó. É a palavra de Deus, é não sair dela. É estar enquadrado nessa palavra. Isso é que é vigiar. Vigiar e orar. E clamar a Deus. Pedir misericórdia. Chorar nos pés do Senhor. Isso é que é. Jejuar. Vigiar é a palavra. Está de acordo com a palavra de Deus. Aí você vê alguém saindo fora da palavra de Deus. Seja ele o rei. Seja ele a autoridade. Pega o megafone e proclama a verdade. E chama a atenção dele. Isso é exercício profético. Isso é exercício da igreja que não tem rabo preso com o Estado, com time de futebol, cheio de crente aí, corintiano, palmeirense, gente que não deixou o mundo, Tem que descer do camelo, tem que descarregar o camelo para entrar dentro da cidade. No céu não entra qualquer coisa. Para entrar no céu é preciso tirar a carga, é preciso se arrepender. É preciso viver segundo a palavra de Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nem Jesus falou que era fácil. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí eu quero rapidamente aqui ainda neste vídeo ir lá para Romanos, para falar mais uma coisa sobre, olha, a ordem é, destes afasta-te. É no texto que eu li, de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Na parte B lá, termina com destes afasta-te, Aí nós vamos lá para Romanos, porque a gente aprende na igreja que as autoridades são instituídas por Deus, E eu sempre disse que não é cegamente, Alguns, não, você tem que, autoridade você não pode, o pastor como autoridade. Eu não posso, o homem está desviado, o homem está ficando rico, às custas, explorando. Jesus não vivia uma vida regalada como essa aí? Não, De muitos pastores aí. Tem um local aí que tem até o bairro dos pastores, Beira da praia, só casarão, Esses dias eu assisti no YouTube aí, mostrando lá, O Zion lá, fui lá, mostrando lá. Parece que é Santa Catarina, bairro dos pastores. Que coisa linda, Parece até o céu, O céu deles,
É o galardão deles aqui, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridades superiores que não venham de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Isso aqui é cego, irmão? Isso aqui é cego? Agora, a autoridade é adúltero, é ladrão, é isso. Então, toda regra é exceção. Mas deixa na mão de Deus. Mas não tem um poder constituído na terra? Não tem lei? Eles não fazem juramento? Aí você vai ter medo de questionar as autoridades? Eu não tenho. Eu não tenho. Porque eu tenho a autoridade das autoridades na minha mão. A palavra de Deus, e fui chamado, fui eleito por Ele. Então eu não tenho medo. Não recebi o espírito de covardia. Então, se as autoridades constituídas tá para ser chamada a atenção, e as eclesiásticas, que deve ser exemplo dos exemplos, os pastores é para ser exemplo para as autoridades humanas, os homens de Deus, é as coisas de Deus. Olha que a palavra de Deus manda a gente tratar as coisas do patrão aqui, ímpio, né? Patrão que tira o direito do trabalhador, como fala Tiago lá, que manda até matar. Sabe o que Deus manda o trabalhador fazer? Fazer para eles como se fosse para Deus. Irmão, as autoridades têm que nos respeitar mesmo, irmão. Entendeu? Deus, nós no temor de Deus, fazemos para os homens ímpios, gananciosos. Deus manda a gente fazer para eles como se fosse para Deus. No modelo que Tiago mostra lá. O rico opressor, perseguindo, tirando direito e mandando matar. E eles não resistem. Isso é palavra de Deus, irmão. Mudou. Mudou aí para você, pastor. Para você, pastor, presidente de convenção. Para você, pastor, presidente de campo. Pastor, presidente local. Mudou para você a palavra de Deus? Para mim não mudou. Então eu estou falando a palavra de Deus. Palavra de Deus. Tá? Eu não estou contra a palavra de Deus, nem contra Deus, não. Não estou contra a palavra de Deus, nem eu estou contra o pecado desses que devem dar exemplo, que não tem dado exemplo, que tem sido motivo de escândalo, né? Que tem feito o pequenino tropeçar, os pequeninos tropeçar. Aí depois, não, é murmurador. Não é porque é murmurador. E quem está dando motivo para haver murmurador? Quem é que dá motivo para que haja murmuração? Quem deu motivo lá para as viúvas, para haver murmuração dos gregos lá, por conta da necessidade das viúvas gregas? Quem deu o motivo? Não houve motivo? Quem deu? Né? A gente sabe que lá o motivo era o quê? A demanda cresceu, né? E por um vacilo qualquer, vamos dizer, dando o benefício da dúvida, né? Os apóstolos não estavam dando conta e teve que instituir os diáconos. Mas houve murmuração. E aí, aquela murmuração lá foi pecado? Não. Trouxe uma solução para a igreja? Trouxe. Se alguém ficasse calado, quanto tempo ia durar a injustiça lá? Quanto tempo ia durar a injustiça lá? A injustiça aí na sua igreja? A injustiça no Brasil, no meio dos crentes? E você, cristão? Você, pobre de direita? Meu Deus. Você sabia que a Bíblia é contra o pobre que dá para o rico? Você sabia que a Bíblia tem passagem que é contra você, que gosta de facilitar para o rico opressor, você sonhando em ficar rico? Quando você devia ser exortado a fugir desse laço, né? Mas ser rico não é problema, ter ambição. Eu já ouvi alguém pregando que ambição não é problema. Nas Assembleias de Deus, não vou falar onde não, tá? Já falei em outro lugar onde, né? É vacilo, né? Gente estudada, né? Cristão, sociólogo, assessor de político, ser convidado para pregar para a juventude e dizer que ambição não é problema. Eu aprendi isso na escola, que ambição, que tem que ambicionar, que tem, aí a gente vai para o dicionário, vai para o pai dos burros, né? Me permita falar isso, a gente descobre, né? Que é similar, né?
ganância, ambição, são irmãs siamesas, andam juntos. Aí, e você não largar o mundo? Hã? Aqui a internet é bom que eu falo coisa que, claro, na igreja eu abdiquei, né? A realidade é essa. E nessa linha nossa, né? Nessa vocação nossa, a gente arruma inimigos, né? A gente tem poucos amigos, né? A gente se sente só, sabia? Se a gente não tiver a convicção que tem Cristo conosco, o Espírito Santo está conosco, a gente se sente só, triste. A gente fala com um, fala com o outro, vê uns olhos olhar torto. Hein? Aí alguns acham que a gente se acha, que a gente está se achando alguma coisa, né? Em tudo que é área. Você vai para a área do louvor, você vê muita técnica, e pouca unção. Será que Deus está preocupado com muita técnica? É claro que a Bíblia manda a gente fazer melhor. Tá lá em Lucas 17. Fazer melhor, fazer mais. 17 de 1 a 10, né? No finalzinho lá, no versículo 10, se eu não estou enganado. Então, é importante você estar no seu coração fazer melhor, você se esforçar para fazer melhor para Deus, mas você querer perfeição na terra, querer perfeição e você está muitas vezes escanteando alguém porque ele não tem a técnica, porque ele não teve o tempo que você teve, que você não teve as oportunidades que você teve, né? Na igreja tem isso, faz discriminação, acepção de pessoas, aí não vê a unção, não procura ver a dedicação das pessoas. Tudo isso está dentro da igreja, com a ajuda dos, com agravante do joio. Com agravante do joio. Jesus falou que o joio é o quê? Jesus falou que quem plantou lá? Você lembra lá? Você já leu lá a parábola do joio? Você viu lá quem plantou? Aconteceu o quê para alguém chegar e plantar o joio no meio da lavoura? Os trabalhadores dormiram, certamente no horário do almoço lá. Será que foi no horário do almoço mesmo? Aí chegou o inimigo e plantou o joio. O fazendeiro mandou plantar, o dono da terra mandou plantar a melhor semente. Aí, de repente, o joio está junto. Mas, Senhor, tu não plantasse a melhor semente, Senhor? Senhor, foi a melhor semente. Mas como tem joio? Um inimigo veio aí, vocês dormiram, tá vendo? Não vigiou? Dormiu. E o que está acontecendo hoje aí com a igreja? Quantos não estão dormindo? Perdidos dentro de casa? A dracma perdida dentro de casa? Dentro da igreja perdido. Aí Jesus e os discípulos se preocupam, vai lá, pede para Jesus explicar a parábola. Jesus disse, olha, o inimigo é o diabo. Mas a gente esquece, né? Quem plantou o joio no meio da igreja? O diabo. Olha as divisões aí, Quanta divisão no meio do povo de Deus. Quem explica isso? Tem alguém aí querendo explicar isso, né? Deus é misericordioso. Ele permite e ele é a obra dele, né? Aí Jesus disse, e o joio são os filhos do diabo. Estão aonde? No mundo? Estão dentro da igreja. A gente às vezes trata o ímpio, criatura, não sei o quê. A igreja é cheia de joio, cheia de falsos pastores, falsos profetas, falsos irmãos. A igreja está cheia, é a prova, Deus vai nos provar até os últimos dias como ouro no fogo. Então, para ver quem é verdadeiro, mas é o mal, mas vai acontecer, Deus vai julgar. E Deus só observando a cara do sujeito, disse, estou vendo teu coração aí onde é que tá. Tá em riqueza, tá em ter isso, ter mais aquilo, né? Muito bem, Deus abençoe, um forte abraço. Compartilhe este material, compartilhe este conteúdo para a glória de Deus, né? E nós vamos dar continuidade. Lembrando, né, que você precisa acordar
e parar de estar desfocado da missão da igreja. A missão da igreja não é governar. Pode vir o governo que for, seja de esquerda, de direita, de centro. Deus se responsabiliza pela sua igreja. Não é qualquer pastorzinho aí, mercenário, que está atrás do poder político, que vai livrar a igreja de perseguição, tá? O mundo jaz no maligno. Você tem que cumprir a vontade de Deus, seu coração tem que estar voltado para a obra de Deus. Tem assuntos que não é da igreja. A igreja não foi colocada na terra para estar se intrometendo em assunto de Estado. A igreja tem, o Estado brasileiro é Estado laico, tem a liberdade para pregar. Nós temos que pregar o evangelho. E quem convence não somos nós, não é com 3 oitão na boca de ninguém não, na cabeça de ninguém não. Nós ainda contamos com o auxílio do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar, a nossa pregação é vã. Nossa pregação é vã se não é Deus trabalhar na eleição do pecador, na salvação. Claro, você precisa orar, jejuar, para que Deus trabalhe através do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora a gente vai estar obrigando as pessoas a isso e aquilo, pela força da lei ainda, nós temos a graça, né? Deus, Cristo, o que os homens não querem aperfeiçoar a lei, como o Congresso está lá. Está lá, não aperfeiçoa a lei, querem proteger o seu status quo, querem proteger a sua zona de conforto, aí não fazem leis para fazer o povo ter poder, né? A Bíblia está lá mostrando lá os sacerdotes, né? Da lei com medo do povo, não fazendo o pior porque temia o povo. Aí o princípio democrático fala isso, parece até brincadeira, né? Todo poder emana do povo para o povo. O poder quem dá ao político é o povo através do voto e ele deve voltar para o povo que é a origem do poder. Então, esse povo precisa ser ouvido, esse povo precisa ser respeitado. Assim, da mesma forma na igreja. O pastor não é dono da igreja, é o conjunto dos membros, que é o poder, que é a igreja, não é só o pastor. O pastor precisa respeitar a igreja. Então esse negócio de ser dono da igreja, de ele fazer como ele quer, de ele mudar estatuto, como fizeram aqui em Campinas, mudou o estatuto, para poder ser candidato, porque o pastor, o presidente aqui, Marinésio, não era candidato aqui. Era a filha, foi o genro, aí se envolveu com os anões do orçamento, ele penhorou, foi na onda, penhorou o templo, maculou tudo. Aí vem o pastor lá da Flórida para resolver um problema de escândalo na substituição do outro. Aí modifica o estatuto e o povo se cala e deixa os abusos acontecer. É cúmplice. A igreja de Campinas e da região é cúmplice no pecado de Paulo Freire, deputado federal, pastor presidente, é cúmplice no pecado. É conivente, é coparticipante dos erros. É coparticipante, então, quer se corrigir? Se arrependa. Manda o pastor escolher, das duas uma. Ou você é pastor da igreja, se é vocacionado de fato, autêntico, ou você é deputado federal. Então, eis aí o que nós temos para hoje. Nós vamos continuar com esse trabalho para que a igreja de Deus não se contamine junto com esses profanos, com esses que faz ao contrário, que prevaricam. Isso é prevaricação. Nós ouvimos hoje na escola dominical, hoje cedo aqui em Paulinha. Prevaricando. Ninguém falou lá não, mas eu estava lá do lado da minha companheira dizendo, prevaricação. Tá vendo aqui, Olha, mostrando tudo. Olha a história se repetindo no tempo presente, no tempo real. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Compartilhe este conteúdo. Dê sua opinião. E pode falar o contrário, tá? Eu tenho testa de ferro, tá? Eu tenho testa de ferro, tá? Então, eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho Deus como minha defesa. Então, e sei por quem eu fui chamado. Sei o que foi eleito por Deus. Então, Deus abençoe a todos. Um forte abraço fraterno.
a partir de Paulínia para todo o território nacional. Essa é a comunicação que liberta. Marcos Gilpato, a comunicação que liberta. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.